Abra comigo em João capítulo 7, por favor. Nós estamos nessa nossa série sobre os rios do Espírito. Estamos ainda lançando um fundamento para que a gente possa aprender como deixar esse rio fluir na nossa vida. É uma promessa de Deus para nós. E aqui está essa promessa em João capítulo 7. O próprio Jesus faz essa promessa. E quantos aí creem que aquilo que Jesus fala é verdadeiro? Quantos aí creem que a palavra dele não volta vazia? Então, se ele fez uma promessa, ele mesmo vai cumprir essa promessa na nossa vida. E João capítulo 7, leia comigo a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tudo começa em Jesus. Diga, tudo começa em Jesus. Tudo começa na pessoa de Cristo, tudo começa na cruz de Cristo, no nosso entendimento de que Ele nos amou primeiro. Tudo começa quando nós reconhecemos o amor de Deus na nossa vida. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo: não é nem mais necessário que você vá àquele tanque, venha a mim e beba. Como ele falou para aquela mulher samaritana: ah, se você soubesse quem é que te pede água, você iria beber dessa água e você nunca mais teria sede. Porque nós já falamos, vai se instalar dentro de nós uma fonte que vai jorrar, e sempre que você precisar de mais, essa fonte vai estar disponível para mim e para você. Aleluia, graças a Deus. Verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Olha, a fé sempre envolvida no processo. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E Jesus vira para os seus discípulos certa vez e fala: é mais jogo para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, aquele que tem a mesma natureza. E nós falamos na terça-feira passada um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Quantas vezes nós queremos os dons, nós queremos a manifestação, mas nós ignoramos o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus na nossa vida. E nós falamos que é o Espírito Santo quem traz revelação para a palavra. Nesse momento, você já tem que estar clamando no teu espírito, no teu coração, dizendo: Espírito Santo, abre os meus ouvidos nessa noite. Porque não é o pastor quem faz isso, gente. É a própria presença de Deus dentro de nós. Por isso é que nós precisamos reconhecer o Espírito Santo como pessoa, para que nós possamos honrá-lo no papel como mestre das nossas vidas, como professor das nossas vidas. A palavra de Deus fala em 1 João que a unção dele já está em nós. E é essa unção em nós que nos ensina, nos explica. Não é que a gente não precisa de mestres e apóstolos e profetas. Não é isso. Isso quer dizer que o que verdadeiramente nos ensina é a unção que está em nós. E nós precisamos reconhecer que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Você tem a unção de Deus dentro de você. Quantos aí já nasceram de novo? A unção já está dentro de você. Muitas vezes o comunicador nem consegue comunicar tão bem, mas é a unção de Deus dentro de nós que nos explica todas as coisas. E esse verso para mim de Atos capítulo 19 aqui na tela, olha só, nos deixa pasmo, porque olha só, peraí, tem que botar para funcionar. Ainda é manual esse aqui. Atos 19, 1 e 2, aconteceu que estando Apolo, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns o quê? Discípulos. Não eram apenas novos convertidos, eram discípulos. Nós já falamos que o discípulo, ele quer fazer a vontade do seu Senhor. Nós já falamos que o discípulo, ele quer se parecer com o seu Senhor. Nós não estamos falando de neófitos, nós não estamos falando de pessoas que estavam passando, e aí Apolo veio e puxou eles. Não, vem para cá para você ser crente. Nós não estamos falando de pessoas convencidas.
Nós estamos falando de discípulos. E aqui Paulo encontra, quando ele chegou em Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Essa pergunta devia ser tipo, eu sei que é esdrúxulo o meu comentário, mas é tipo, macaco que é banana. Você recebeu o Espírito Santo? E aí eles respondem, ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração em nós. Nós nascemos de novo por causa da obra consumada de Cristo, mas quem traz isso para a realidade todos os dias na nossa vida é o Espírito Santo. Nós falamos na última terça-feira que é o Espírito Santo quem dinamiza a fé. A fé não é uma fórmula. A fé é uma caminhada de confiança em Deus. Então eu vou fazendo aquilo que eu ouço meu pai falando. A fé só funciona quando a vontade de Deus é conhecida. A fé só funciona com direção de Deus. A fé só funciona com a direção de Deus. Por isso que o Espírito Santo dinamiza a fé. Nós vimos na semana passada alguns versos, Paulo querendo ir para um lugar, e foi o Espírito Santo que mandou, Barnabé e Saulo. Quando ele foi para outro lugar, o Espírito Santo falou: não, aqui não. Aqui, mas eu vou pregar a palavra. As pessoas vão ser libertas. Eles precisam ouvir. O Espírito Santo falou: aqui não é o tempo. Porque é o Espírito Santo quem dinamiza esse nosso relacionamento dentro do reino de Deus. Então, gente, olha só, nós precisamos conhecer o Espírito para que o rio flua através de nós. O que é esse rio? É justamente esse mover forte do Espírito Santo em nós e através de nós. Eu não sei se você já notou, mas muitas vezes esse rio, e a gente vai falar isso mais para frente, esse rio muitas vezes ele é ativado dentro de nós através da nossa vida de oração. Oração é comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos conhecer o Espírito, gente. Não é saber sobre o Espírito, isso sempre nos leva a Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me lembrei nessa tarde, enquanto eu estava me preparando, de Samuel. A Bíblia diz que, 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor. E naquele tempo, as visões eram escassas. Isso no versículo 1. No capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia diz, você conhece essa história, que Deus começa a chamar Samuel. Mas Samuel não conhecia o Senhor. No versículo 1, Samuel servia ao Senhor. Mas no versículo 7, a Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor. Para que nós possamos servir a Deus bem, tudo começa com o nosso conhecimento em primeira mão de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando você estiver servindo, quando você estiver trabalhando, a sua recompensa não vem dos homens, a sua recompensa vem de Deus. Então quando você está servindo, você serve feliz, ainda que ninguém fale contigo. Você serve alegre, você serve confiante, porque você sabe que a sua recompensa vem daquele a quem você conhece. Você sabe porque sabe que Ele é recompensador. Então você não vai ficar, largado para um lado, você não vai ficar esquecido, porque o Senhor conhece a sua vida. Se Jesus conhece você, se o Pai conhece você, o Espírito conhece você. E quando nós servimos no poder do Espírito. Nós servimos porque nós conhecemos a Ele. Quem está comigo? Não se perde não, aleluia. Conhecer, a gente fala de comunhão. Conhecer não é somente, eu já ouvi falar acerca de. Eu me lembro de uma série que nós fizemos aqui, Davi conhecia o seu Deus. E a palavra conhecer ali, quando Davi fala para o seu filho Salomão: Salomão, meu filho,
Conhece, pois, o Deus do teu pai. A palavra conhecer ali é conhecer por experiência. A gente tem uma escola bíblica aqui toda segunda-feira. E por mais abençoada que a escola seja, pessoas ainda podem sair daqui com conhecimento intelectual, sabendo acerca da fé, e não tendo um dia nessa jornada de 2 anos ou de 4 meses, tendo experimentado a fé. Porque conhecer fala de comunhão, e comunhão é participação em comum. Ou seja, Deus participa da sua vida, que é a vida dele, e você participa da vida dele. Só tem uma vida nessa. Por isso que a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito. A vida que você tinha, aquela vida morta, ficou para trás. Você agora tem a vida de Deus. Nós vamos falar isso hoje. Você hoje tem a vida de Deus. Aleluia! Essa é a vida que nós temos que experimentar todos os dias. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Nosso Deus, 8:37, é isso mesmo? Segunda Coríntios 13, para a gente andar um pouquinho mais rápido, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você pode ler isso aí comigo? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha só o que diz a Bíblia, a mensagem desse verso. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e olha só, como é que a palavra comunhão, koinonia, é traduzida? E a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ele não te trata como escravo, gente. Ele é teu amigo. E há amigo mais chegado que um irmão. O Espírito Santo está com você, ele é teu amigo. Amizade é aliança, gente. Por isso, não tenta ficar me mandando amizade no Facebook, não. Aleluia. Você vai compartilhar dos meus segredos. Amizade é compartilhar de segredo. Amizade é influência. É você se abrir para influenciar e se abrir para ser influenciado. Quando nós estamos falando que nós entramos em amizade profunda com o Espírito Santo, olha só, você está se abrindo para ser influenciado pelo Espírito Santo, pela pessoa de Deus. Você está dando vez para o Espírito Santo falar com você e você ser transformado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados à sua imagem de glória em glória. Ora, o Espírito é o Senhor, aleluia! É Ele quem nos transforma com a palavra. O Espírito, a palavra, as Escrituras sem o Espírito Santo, ela é morta, ela mata, ela causa dissensão, ela causa luta. Você acha que é assim, você crê que é assim, a sua interpretação é diferente da minha interpretação, então eu não posso aceitar a sua interpretação, então não venha para a minha casa, não entre na minha igreja. Mas quando as Escrituras, elas são iluminadas pelo Espírito Santo, não há quem conteste o extravasar da vida de Deus. Não dá para contestar isso. As nossas orações, você está falando com o teu amigo. E com amizade tem respeito. Eu sei que na nossa amizade, às vezes a gente abre um portão, né, para as pessoas chegarem na sua casa, e aí já vai tirando chinelo, coisa e tal, mas há um respeito. Cara, tu é meu amigo, não fala assim comigo não, cara. Sou teu amigo. Já usou essa frase? Sou teu amigo, cara, não faz comigo não. Você entende que o Espírito Santo é teu amigo? Você não tem um inimigo vivendo dentro de você. Deus não é contra você. Deus não é contra você. Deus não é contra você, Ele é teu amigo.
e a amizade do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha só, Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sabe onde é que as briguinhas e as rixinhas e a falta de perdão vão parar? Quando nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo. Porque não tem como a gente não andar com Ele e as pessoas não sentirem o bom perfume de Cristo saindo através da gente. Nós somos transformados, a nossa atitude é transformada. Não é que eu ando com Deus e espero que a sua atitude seja transformada. Eu ando com Deus e a responsabilidade é minha de ter a percepção de que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu gastei tempo com Deus. Quando você sai da presença de Deus, cara, sabe, não que você saia da presença de Deus, mas eu estou dizendo dessa comunhão, de você sentar, orar, ler a palavra. Você sai tão impactado que às vezes você sai até meio zonzo. A pessoa fala com você, pisa no seu pé, te dá a banda e você está ali: Jesus, tu és lindão, como diz o pastor Paulo Canuto, cheirosão, aleluia. Se há alguma comunhão do Espírito, então nós vamos pensar a mesma coisa. Assim como a Trindade pensa da mesma maneira. Nós falamos semana passada sobre a Trindade. São 3 pessoas, mas com a mesma essência. Elas pensam da mesma forma. Ah, pastor, eu tenho a minha identidade porque eu penso, logo existo. Mas a Trindade tem o mesmo pensamento, a mesma vontade, e ainda assim são 3 pessoas diferentes. É na comunhão com o Espírito que podemos ter comunhão uns com os outros de maneira perfeita. Perfeita. Comunhão, no grego então é koinonia, que significa comunhão, compartilhamento, uniformidade, associação próxima. Não dá para a gente dizer que a gente ama a Jesus e tem comunhão com Deus e a gente não anda com Ele. Próxima. Andar em proximidade, andar com Ele. Ter a maneira dEle, ter o jeito dEle. Assim como Pedro foi reconhecido porque falava igual Jesus. Quantos aí gostariam de ser reconhecidos como discípulos de Cristo pela maneira que você fala? Por isso que a Bíblia fala, então, se revista do novo homem. E aí pare com toda avareza, pare com toda gritaria, pare com todo julgamento. Por quê? Porque você está continuamente se revestindo de Cristo. Como? Na comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Aleluia. Parceria, participação, sociedade, companheirismo, fraternidade, ajuda contribuinte. Então, gente, comunhão com o Espírito gera intimidade com Deus. A gente está cantando mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. E já virou o hit de 2016 da igreja. Mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim. Mas o quanto isso tem sido verdade na nossa vida? O quanto, na realidade, nós temos tido comunhão com o Espírito Santo para que nós tenhamos mais intimidade com Deus, ao ponto de nós nos tornarmos verdadeiros discípulos, porque nós permanecemos na palavra, nós permanecemos nele e ele permanece em nós, nós permanecemos no amor e assim nós seríamos reconhecidos como os discípulos. Como isso vem, gente? Com comunhão. Vem com gastar tempo com Deus. E eu sempre falo isso, gente, para mim o maior privilégio da gente sentar aqui nessa igreja é porque a palavra que tem aqui nessa igreja, ela nos empurra para a gente conhecer uma pessoa. A fé não é fé numa coisa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão creu em Deus. Abraão acreditou em Deus. Eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero conhecer mais do Pai. Eu quero conhecer mais do Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua fome aí, onde você está aí em casa, mas nós queremos conhecer mais de Deus. Quantos aí estão comigo? Você quer ouvir uma mensagem para quê? Para que você possa dizer que você ouve mensagem todo dia? Não, eu quero ouvir mais mensagem porque eu quero ouvir Deus falando comigo.
Eu quero ler a palavra e ouvir a voz de Deus saltando do meu espírito. E as escrituras, juntando com essa voz que está aqui dentro do meu espírito, apontando para a pessoa de Cristo. Eu quero olhar e ver o Cristo glorificado na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas para isso nós precisamos de intimidade, porque é na intimidade que Ele conta os segredos para a gente. Estou falando de conhecer os segredos das outras pessoas, não. Eu estou falando daqueles segredos que nós precisamos para o nosso dia a dia. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E temor é uma das palavras relacionadas à adoração. E adorar é responder a Deus. Portanto, Ele conta dos seus segredos para aqueles que respondem a Ele. Se você não tem o hábito de responder a Deus, segundo a palavra, você não vai conhecer os segredos de Deus. Eu estou falando isso para gerar algo dentro de você, uma santa insatisfação. Então, pastor, o que eu tenho que fazer para que Deus me dê da sua identidade? Temor, reverência, honra, comunhão, oração, vida na palavra. Não é algo místico não, gente. É o nosso dia a dia. É o feijão e arroz do cristão. Ações de graças, como diz Martinho Lutero, que são as coisas mais básicas do cristianismo. Ações de graças. Pela nossa salvação, porque nós somos, pela graça de Deus, filhos de Deus, porque Ele nos salvou do império das trevas, porque nós estávamos indo para o inferno, mas Ele nos resgatou, Ele nos tirou, comprou a nossa vida de volta e ainda colocou em nós o seu Espírito. Deus habita dentro de nós. Se você não se empolga com isso, você está no culto errado. Porque nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos de comunhão. E onde é que isso é gerado, gente? Onde é que essa intimidade é gerada? Essa intimidade é gerada porque nós somos espiritualmente vivos. Quantos vocês já fizeram a escola Atos? Então você já vai ver aqui o que eu estou falando. Vamos passar alguns slides da escola, para que você entenda isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, fala que a nossa alma seja conservada íntegra. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Fala de 3 elementos que são características nossas: espírito, alma e corpo. E o lugar da intimidade, gente, olha só, o lugar da intimidade, isso aqui é básico. É o básico do básico do básico. O lugar da intimidade com Deus é no nosso espírito, não é na nossa alma. A nossa alma quer mais informação, o nosso espírito quer mais comunhão. Aleluia, anota essa frase aí que não estava no menu. Aleluia. A nossa alma quer mais informação, o nosso espírito quer mais comunhão. Nós precisamos, gente, eu sei que você está vindo para cá por causa disso. Nós precisamos de mais comunhão no nosso espírito. Essa percepção da movimentação da presença de Deus, ela vem no nosso espírito. É você saber que o homem pode fazer planos. Mas como é que você sabe que a resposta vem do Senhor? Se você não tiver percepção no seu espírito. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Vai orar. Vai ler a Bíblia. E você vai ver que cada vez mais isso vai ficando mais claro dentro de você. É como tem que se lançar no relacionamento, gente. Tem que se lançar nesse relacionamento. E é uma coisa tão gostosa você ouvir a voz de Deus te dando direção. E aí você sabe que a resposta certa, e qual a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Então nós somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. E o primeiro elemento que entra em contato com o Espírito Santo é o nosso espírito.
é o nosso espírito. O espírito é o que entra em contato com o mundo espiritual. E esse espírito precisa nascer de novo para que a gente possa ter intimidade com Deus. Nós precisamos de uma novidade de vida, para que nós possamos ter comunhão com Deus. É no Espírito que vem aquela intuição, que vem a comunhão com Deus, percepção e consciência das coisas espirituais. É no nosso espírito. É no nosso espírito. Paulo fala, eu não quero conhecer mais ninguém na carne. Eu não quero conhecer mais as pessoas na carne, sabe por quê? Porque eu quero conhecer as pessoas no espírito. Por isso, discernimento de espírito. Porque a carne engana. A pessoa ora, bota ovo na boca, fala em línguas. Pode ser tudo uma máscara. O que nós precisamos? Conhecer as pessoas no espírito. Onde é que nós conhecemos Deus? Onde é que Deus nos dá alerta? No nosso espírito. Onde é que Deus nos direciona? No nosso espírito. Por isso a leitura da palavra não pode mais ser feita somente mentalmente. Não dá para a gente travar a voz do Espírito enquanto eu estiver lendo. Eu já experimentei isso várias vezes, gente. Tem que fazer a leitura da Bíblia. Aí você vai fazer a leitura da Bíblia. Hoje é Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Quando está no meio do versículo 2 do capítulo 1, Deus começa a falar. Mas espera aí, Deus, só um momentinho, que eu tenho que acabar aqui a minha leitura. Aí Deus, então, quando você estiver disponível, eu falo com você de novo. É algo que vem aqui dentro, gente. Sabe, quando você está no meio dos louvores, está todo mundo cantando, e o Espírito Santo fala com você, ajoelha. Pum, uma impressão no teu coração. É Deus falando com você. É Deus, você está lá no seu trabalho, e Deus fala com você, intercede. Muitas vezes, eu me incluo nisso, gente. Muitas vezes a gente deixa passar. Às vezes achando que não é tão importante aquela voz, mas Deus está nos treinando a ouvir a sua voz todos os dias. Samuel teve que ouvir a voz de Deus da primeira vez e ele não reconheceu. Estamos todos no mesmo barco. Ele precisou de um homem, que a primeira também não reconheceu. Foi na primeira, foi na segunda, graças a Deus foi na terceira. Fala, Samuel, é o seguinte, se chamar de novo, responde, eis-me aqui, Senhor. Por via das dúvidas, responde, eis-me aqui, Senhor. E eis-me aqui, Senhor, é uma posição de discípulo para aquele que tem um controle da sua vida. Nós estamos falando de discípulos que sabem ouvir a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sei que você quer ouvir a voz de Deus, né? Como aqueles homens sobrenaturais. Eu ouvia a voz de Deus, eu ouvia Deus. Pastor Paulo Caruto estava pregando aqui, ele teve sonho com Deus, Deus entrou no sonho dele. Eu falei, Jesus, que experiência maravilhosa. Aí o Espírito Santo falou comigo, mas eu também falo contigo. Eu também falo contigo. E Deus fala com a gente em todo momento. Só que a nossa mente quer racionalizar. A nossa mente quer tentar entender todas as coisas, mas a gente não consegue compreender a Deus com a nossa mentalidade. A gente só compreende Deus no nosso espírito. Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus, ele nem quer ser compreendido. Ele quer ser conhecido. Anota isso aí, por favor. Porque nem tudo na nossa razão, nossa razão não compreende Deus e todas as coisas. Ah, por que Deus fez assim? Por que eu estou passando por isso? Por que o dia mal vem? Deus não quer ser compreendido. Deus não fez você para que você o compreendesse. Deus criou a mim e a você para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E onde isso acontece? No nosso espírito. No nosso espírito. Por isso que muitas vezes nós precisamos aquietar a nossa alma. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu me impressiono muito quando essas crianças, elas voltam para casa, há um relato que minha mãe me deu, que a avó chegou para a criança e falou, não, mas não anda sem camisa, não, que você vai pegar uma gripe e você vai ficar resfriado. Um exemplo assim, não me lembro se foi isso.
Mas a criança vira para a avó e fala assim: vó, a senhora sabia que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades? Eu acho impressionante, estava conversando ali com o pastor William outro dia, a alegria que fica o Natanzinho de poder recitar os versículos. E aí, qual é agora? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. João 10:10. Você entende que tudo começa assim, a gente envolve a nossa mentalidade. Nós não somos seres sem inteligência, mas a nossa razão deve estar submissa ao nosso espírito. De nós sermos cada vez mais sensíveis à voz do Espírito. Talvez uma das coisas mais difíceis, talvez você não entenda isso, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis nós liderarmos música daqui de cima. Porque por mais que a gente planeje, a gente tem que deixar na mão do Espírito, e muitas vezes, não parece, mas muitas vezes a gente não sabe nem para onde vai. Porque a gente tem que deixar com Ele. Muitas vezes a gente está cantando aqui em cima, eu ensino isso para os líderes de música, muitas vezes você está cantando e o Espírito Santo está falando assim: vou mudar, se prepara, vou mudar. E eu não sei para onde que ele vai, ele só fala: vou mudar, e eu estou me preparando aqui dentro, vou mudar. E aí, para onde vai, Espírito Santo? Aí chega numa música e outra, pum, ele muda, traz a direção. Porque Deus nunca vai te deixar sozinho. Mas aonde vem essa percepção? Vem do nosso espírito. Você nasceu para ser sensível à voz do Espírito. Quem está comigo? Você nasceu para isso. Quando a gente não entende isso, tem um negócio aqui dentro de nós que parece que não está dando, você não está colando chapa. É porque nós nascemos para sermos sensíveis à voz do Espírito. Número 2, a gente tem uma alma. Uma mente. Que é a parte dentro de nós que entra em contato com o mundo do intelecto, dos sentimentos, das emoções. Isso quer dizer que você tem emoções. Isso quer dizer que você é uma pessoa inteligente, que você tem vontade. Mas como eu disse, a sua alma deve estar submissa à voz do Espírito, à voz do seu Espírito, que é a parte que tem comunhão com o Espírito Santo. E número 3, você habita num corpo. O corpo é a parte que entra em contato com o mundo físico, ou seja, isso fala da sua visão, fala da audição, do tato, do paladar, do olfato. Então nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então, gente, olha só essa frase aqui para a gente entender que toda compreensão, toda revelação, toda adoração e toda comunhão com Deus se dá através do nosso espírito. É o Espírito Santo com o nosso espírito. Nós lemos isso lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Onde é que você sabe que você é filho de Deus? Como diz o pastor Hélio, você não tem a carteira, não é a sua carteira de membro da academia. Ah, porque eu acabei de fazer o recadastramento, agora sim. Eu me batizei, agora eu sou filho de Deus. Não, nós somos filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Ele. A partir daquele momento, todos quantos, pois, crerem nele, esses deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. E onde é que nós sabemos isso? No nosso espírito. Porque o Espírito testifica com o Espírito. Você quer saber a direção de Deus para a sua vida? Deixa o Espírito Santo falar no teu espírito. Vou terminar rapidinho, usando esse verso aqui, para que nós possamos entender que apesar de nós sermos seres espirituais, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo nos fala de pessoas espirituais, e a gente entende da Bíblia que existem pessoas naturais e pessoas carnais. Qual é a diferença entre os três? Leia aqui comigo, por favor, na tela, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9 até o verso 16 na Bíblia, a mensagem diz: por isso,
temos esse texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a gente parasse no Velho Testamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você e para mim. Lá, 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 lá. Esqueci a letra da música. Se a gente parasse no Velho Testamento, a gente fica até meio, caramba, como é que a gente vai entender a vontade de Deus? É um mistério, e agora? Como é que eu vou? O Novo Testamento nos traz. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Pastor, não sei o que fazer, corre para Ele. Por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. O Espírito, olha só que interessante, o Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus já planejou. Aleluia! Não está oculto de você, está oculto para você. Pegou isso? Não está oculto de você, está oculto para você. Quem conhece o seu pensamento, a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Quem está comigo? Não se conformem com esse mundo. Não se amoldem a esse mundo. O mundo está cheio de opiniões. A Bíblia fala que nesse mundo há várias vozes. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros, nem na escola bíblica. Nós aprendemos direto de Deus. A escola bíblica não serve para substituir Deus na sua vida. A igreja não serve para substituir a pessoa de Deus na sua vida. Nós somos um canal da verdade. A Bíblia fala que a igreja é baluarte da verdade, é coluna da verdade. E nós adoramos a um Deus verdadeiro. Jesus é o caminho, o Espírito é o Espírito da verdade. Nós somos representação da verdade, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa do Filho, da pessoa de Deus. Aprendemos de Deus que nos ensinou pessoalmente, por meio de Jesus, e o transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus e não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. Aleluia! Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo o que o Espírito de Deus está fazendo. Aleluia! Assim não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que Ele está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. Eu gostei daquela parte que diz que, não satisfeito com a superfície, Ele vai até o mais profundo de Deus e revela o plano de Deus para a gente. Paulo então nos lembra de 3 categorias que a gente entende na Bíblia.
E ele diz aqui que aquele que não é espiritual não consegue perceber as coisas de Deus, porque eles são tolice. Então nós vemos aí o homem natural. Veja, o espírito, a alma e o corpo. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo. Veja, ele não tem um espírito, como é que eu posso dizer? Um espírito vivo para esse relacionamento de Deus. Não é que a pessoa natural ou morta espiritualmente não tenha espírito. Se está andando nessa terra, é porque tem um espírito. Então, todas as pessoas lá fora, elas têm um espírito. Agora, o espírito delas está morto para o relacionamento com Deus. Quem reina dentro delas é o pecado. O pecado reina e governa. Então, o pecado, vosso pecado, fará separação entre vocês e Deus. Nós já falamos isso aqui. O pecado nem tem tanta força assim com relação a Deus e você. Porque a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a Bíblia é clara em dizer que o nosso pecado fará separação entre nós e Deus. A pessoa que anda em pecado, ela se sente culpada, envergonhada, não sabe o que fazer, não ouve a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala do homem natural, um espírito que não tem um relacionamento vivo com Deus, e a sua influência é o mundo. As coisas que o mundo fala, as ideias que o mundo fala. Essa é a primeira qualidade de pessoas que nós encontramos nesse mundo. A segunda, o homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal é a pessoa que nasceu de novo, tem abertura para o Espírito Santo, mas a sua maior influência é o mundo. Por isso Paulo diz aos Efésios: revestivos do novo homem, revestivos da verdade. E revestir-se da verdade é andar em comunhão com Deus. E o homem carnal não consegue isso. Paulo disse se eu não me engano também em Coríntios: eu queria falar tanto com vocês, mas vocês são carnais, vocês não conseguem entender. Porque só o homem espiritual consegue compreender as coisas do Espírito. Diga assim: pastor, estou nessa jornada. Diga: eu já nasci de novo, eu estou espiritualmente vivo, e eu quero mais do Espírito Santo. Isso nos leva para a terceira categoria: o homem espiritual. O homem espiritual é aquele cujo espírito está ligado com os espíritos de Deus. Você tem essa percepção. Isso não quer dizer que vez ou outra você não seja influenciado pelo mundo. Porque como nesse mundo existem várias vozes, a gente pode sim dar vazão e dar ouvidos para esse mundo. Mas o homem espiritual, ele aprende a andar com Deus. O homem espiritual tem comunhão com Deus. O homem espiritual, ele entende que a sua natureza é estar ligado com Deus. E nessa nossa jornada, nós precisamos aprender a prática da intimidade com Deus. A prática de nós nos lançarmos e conhecermos a comunhão do Espírito. Eu falei para você que hoje a matéria é básica, porque nós precisamos entender que nós só conseguimos ter essa comunhão quando nós entendemos que nós somos espiritualmente vivos e que o nosso espírito está pronto para ter comunhão com Deus. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está pronto para quê? Está pronto para responder a Deus. Está pronto para viver o mais. Está pronto para ser transformado. Está pronto para deixar o velho homem, para se vestir do novo homem. Está pronto para falar e profetizar e edificar. O Espírito está pronto para abençoar, para investir, para gastar tempo, para orar. Mas a carne é fraca. Se você oferecer um pirulito para a carne de almoço, ela vai aceitar e vai ficar feliz. O teu espírito não come qualquer coisa. O teu espírito foi feito com ração, aquela de dieta boa.
É isso que o teu espírito tem que comer. A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique de pé comigo, por favor.